Fala galera, tudo bem? Episódio número 7 do nosso podcast Café, Vendas e Marketing, num formato completamente diferente e vocês vão entender o porquê. Então eu quero primeiro apresentar o nosso convidado. Não tem a ilustríssima que está no backstage hoje aqui, cuidando de tudo, mesa de som, iluminação, edição, enfim, somos um time. Vamos lá então. O que acontece quando o programador de uma gigantesca da tecnologia decide mergulhar de cabeça no dinâmico e competitivo varejo de moda? Normalmente, essa é a história de grandes desafios, mas essa é a história do nosso convidado de hoje, que trouxe resultados extraordinários no período que esteve administrando a loja, até aquele momento da sua esposa, a loja Vai Carol Assunção, lá em São Caetano do Sul. Então, no episódio de hoje, nós vamos conhecer a jornada do Ricardo. Ele trocou uma carreira corporativa, se tornou sócio numa loja de roupa feminina e usando a sua expertise em tecnologia nos bastidores, o Ricardo ajudou a multiplicar em mais de 100 vezes o faturamento da loja, galera. É isso mesmo, mais de 100 vezes. Uma jornada de processo para chegar nesse resultado. Então, eu vou trazer para vocês hoje a arma secreta por trás do conhecimento do Ricardo e com o sistema criado por ele, tá? Que otimizou a operação. Hoje o Ricardo, ele se dedica 100% para esse sistema, que é o seu sistema. Ele vai estar contando um pouco mais da sua história. O Ricardo, então, está aqui para compartilhar conosco a tecnologia por trás disso e o diferencial de toda essa jornada que ele teve, apresentar isso para vocês. Então, com vocês, sem mais delongas, Ricardo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Gigar, foi a melhor apresentação que alguém me fez na minha vida. Incrível. Calma, que eu estou só começando. Merecia, nosso convidado merecia. Que bacana. Mas aí, Ricardo, que bom que você gostou. Essa eu não quis te mandar, foi de bate-pronto mesmo, que a gente quis começar, para pegar de surpresa, elemento de surpresa. Foi muito bom. Fico feliz em saber. Da hora. Não, bacana. Ricardo, vamos lá então. Já que a galera te contou essa história e tudo mais, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa jornada lá atrás, quando você migrou dos bastidores, do ramo corporativo, veio para dentro da loja. Cara, qual foi o maior desafio que você encontrou quando você entrou de cabeça ali na loja, cara? Edgar, quem sai do mundo corporativo e entra no empreendedorismo, a gente se bate primeiro o pessoal tudo apagando fogo, né? Então, todo mundo que trabalha com empreendedorismo, quem tem uma loja de moda, né? Que é o nosso caso que a gente está falando aqui, você vê a pessoa só apagando fogo, né? E o que acontece? A gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e tentar planejar algumas coisas, ver o que está acontecendo para tomar a decisão dos próximos passos, né? Então, vou te dar um exemplo de uma coisa muito simples, que você fala, pô, Ricardo, mas isso é óbvio até a primeira parte, né? Então, por exemplo, quando eu entrei, existia uma desorganização total, por exemplo, de estoque. Só que o estoque é o principal recurso de uma loja de moda, Conte-me né? mais. Se você tem tudo desorganizado, mas eu não digo desorganizado nas prateleiras, eu digo informação. Não tinha informação suficiente, não tinha informação correta daquilo, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi implementar um processo de entrada correto, de manutenção do estoque, de inventário, para a gente ter essa informação necessária para poder tomar decisões futuras, né? Certo. Agora me fala uma coisa, Ricardo. E assim, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você, que é o cérebro por trás de tudo isso. E por que não tinha essa informação? Bom, na verdade, o sistema já existia naquela época, né? Então, o Fashion Pro, que a gente vai comentar daqui a pouco, ele já existe mais de 10 anos, né? Hoje em outro formato, né? Hoje é web, enfim, a gente comentar mais para frente. Mas não adianta você ter o sistema e não ter as pessoas para alimentar aquilo. E o motivo, principalmente o motivo, né? Então, quando eu entrei, assumi o papel de sócio, eu expliquei, na verdade, além para minha sócia, né, para toda a equipe, o quão importante é aquelas informações estarem registradas. E você tem que conscientizar todo mundo, desde a menina do estoque, que, na verdade, só vai arrumar as prateleiras, até a vendedora. Todo mundo tem que saber o quão importante aquela informação é. No momento que aquilo fica claro para todo mundo, o negócio flui.
e aí o sistema entra, né? A informação está no sistema e a gente consegue fazer o planejamento, enfim, pegar aquelas informações e utilizar para o que for, né? Cara, você tá me falando isso e assim, tá? Eu tô no varejo desde 2005 e a gente tá falando para quem tá nos ouvindo, para quem não nos conhece, tá? Essa história que o Ricardo tá relatando, ela aconteceu quando? 2015, Ricardo? 14, 15? A loja abriu em 2013 e eu comecei a me envolver em 2015 e 2016. Eu lembro que eu já atendi a loja ali em 2014, eu comecei, então eu lembro que eu atendi antes de você chegar, então por isso que eu imaginei que fosse nesse período. Assim, ó, eu comecei minha experiência no varejo em 2005. Então eu posso te falar que, cara, eu já naveguei por vários universos aí, mas, cara, isso que você está falando é uma dor tão latente, tá? E não vou citar nomes, mas eu tenho uma cliente, inclusive aí da capital, tá? E, cara, eu acho que ela tem loja há mais tempo, tá? E até a gente está trazendo esse podcast, galera, para passar para vocês conhecimento técnico do que acontece e o porquê de vocês terem um sistema decente nas mãos. Vai resolver 100% o teu problema? Não. É como você ter uma Ferrari na mão, se você não souber dirigir, não resolve nada. Se andar com o combustível errado na estrada errada, também não vai resolver, tá? Mas, sim, ele vai minimizar muita coisa. Cara, essa cliente, ela está passando no momento por problemas de crédito, certo? E o que acontece quando eu como profissional de moda posso falar sobre isso, você vai concordar. Cara, quando tu tem dinheiro em caixa, banco te oferece crédito, fornecedor te oferece crédito, tá tudo gostosinho, certo? Bastou tu baixar teu score, ter qualquer impeditivo no teu CPF, e pronto, esse jogo virou. A taxa de juros é mais cara, a taxa de maquininha de cartão é mais cara, fornecedor não libera mais crédito. Aí você fala assim, tá, como é que você faz? Qual foi a solução para essa loja? Olhar o estoque. Cara, o sistema dela é um sistema genérico. Cara, é uma loja que tá, existe há mais tempo, tá, que a da Carol, então acho que desde 2010, eu tô falando de 15 anos de loja, uma loja com faturamento médio aí. Eu já cheguei a ver faturamentos na casa de 150 mil dentro da loja, com uma margem de lucro líquida de pelo menos 25%. A mina estava ganhando dinheiro. Ela começou a desandar tudo, desandar tudo, desandar tudo, desandar tudo. Ela ficou quase 3 meses para fazer na mão o inventário. Chuta quanto que essa menina tinha de estoque dentro da loja dela, ela não sabia, mas chuta alto. O quanto de valor? Devia ter, sei lá, uns R$ 500 mil, não sei. Meio milhão de reais. Meio milhão de reais. Só de estoque, ela tinha basicamente produto para girar a loja dela tipo, em 3 meses, 4 meses. E como é que você não olha para um negócio desse? Você está entendendo? Todas as luzes do painel já deveriam estar acesas, mas pelo fato dela não ter o sistema, não ter essas informações na mão, cara, tô para te falar que vai pelo menos uns 2 anos até ela reverter essa situação. Produto para vender, né? Mas o produto de moda, ele tem data de validade também, né? Ainda Então, bem que você tocou nesse assunto. Tem. 3 meses, né? Ela não vai conseguir vender, Não. Na porque tem verdade, data de validade. a sugestão qual foi? Tá? Foi queimar esse produto. Foi queimar esse produto, tá? Então, basicamente, cara, dessas meia milha, eu falei, cara, se você fizer 200, você resolveu o teu problema. Você quita com os fornecedores, basicamente usa 100 mil para quitar com os fornecedores, você tem 100 mil para recomeçar o jogo. Entendeu? Então, basicamente, a estratégia ali foi de queimar esse produto. Mas, cara, não precisava chegar numa situação como essa, Ricardo. Então, assim, isso que você está falando, que foi um dos maiores desafios que você encontrou lá em 2014, 15, cara, é uma dor latente hoje de uma adulta de mais ou menos 35 anos de idade, que tem 15 anos de varejo, está na maior capital do Brasil e, por falta de informação, deixou chegar nessa situação. Então, eu quis trazer. A gente. Desculpa. Não, pode falar, não, eu só quis trazer um caso real para as pessoas verem, cara, isso aqui é mundo real, a gente está falando de um negócio existente, entendeu? Então, uma outra coisa, tem essa parte do estoque, né? E uma outra coisa que pegava muito era a parte de cliente. O que acontece? O Certo? cliente, você tem que. É o seu maior dado que você tem, a maior informação.
Então, até hoje, o que acontece? Então, quando eu pego um cliente novo, às vezes acontece da pessoa, às vezes, nem pegar a informação por vergonha de perguntar. Como assim, vergonha? Você vai comprar uma coisa, a pessoa, qual que é o seu nome? Ah, eu sou o Ricardo. Ricardo do quê? Qual que é a sua data de nascimento? Qual é o seu CPF? Qual é o seu e-mail? A maio- eu duvido que a maioria das pessoas não vão responder isso. E o que acontece? Por vergonha do caixa, da pessoa, do vendedor, ela não pergunta. Só que isso é um banco de dados que você está criando que funciona para várias coisas. Vai funcionar para depois, se o Instagram cair, se o WhatsApp cair, você tem o dado da pessoa, né? Então você tem o acesso direto a ela. Você sabe o que ela comprou no passado. Então foi uma das coisas que quando eu entrei de sócio, comecei a ver o cadastro dos clientes, tipo assim, ó, Maria, Juliana, mas quem que é cada uma, né? Cadê o e-mail? Cadê o telefone dessa pessoa? E aí, eu E como posso te próprio falar desenvolvedor do mais? sistema na época, eu comecei a fazer umas coisas tipo assim, ó, você não consegue vender se você se não pegar dado da pessoa. Aí o vendedor não consegue passar a venda. Eu comecei a obrigar, literalmente, na força, Uhum. a fazer, a digitar as informações. E Mas aí, o isso que que você fez porque começou a você era o acontecer? programador do sistema e você travou isso dentro do sistema. Agora eu já vou vender teu peixe, tá? Tu consegue isso com um sistema genérico? Não consegue porque você imagina assim, ó, como com um sistema genérico, o que que é um sistema genérico, né? É um sistema Boa. que atende tanto uma loja de roupa e tanto uma loja de uma oficina mecânica ou uma pastelaria. Agora você imagina, você vai comprar um pastel e o sistema te obrigar a você cadastrar e pegar CPF da pessoa, pegar, sei lá, o e-mail da pessoa. O cara fala assim, eu não quero dar, meu, eu só quero dar o meu pastel de queijo aí, pelo amor de Deus. E as Então, pessoas não são coisas. entendem que esse é o bem mais precioso que você tem, esse banco de dados do seu cliente. Tanto é que o valuation de uma loja, por exemplo, falar aqui de loja feminina, ela não é das marcas e do faturamento, é do histórico de vendas e do cliente que tem ali dentro. Eu sei porque eu já participei de compras e vendas de lojas, tá? E o valor de mercado não é só baseado no faturamento atual da loja, porque em muitos casos, quando a proprietária sai, o faturamento despenca. E eu já vi situações da proprietária sair, vender a loja e levar o banco de dados. A pessoa comprou um elefante branco. Não, o Edgar, isso é tão sério que tem empresas que investem e jogam os valores, sei lá, por exemplo, você pega empresas de tecnologia, ela investe em dinheiro te dando dinheiro para você, por exemplo, cupom de desconto, para você ir lá e se registrar na plataforma, para eles aumentarem o banco de dados, para a empresa cada vez ter mais valuation, justamente pela quantidade de cliente. Então, existe uma técnica para isso, para aumentar, para você inflar, o cara joga o preço lá embaixo, para as pessoas assinarem aquela plataforma e aquela empresa se tornar um valuation gigante, justamente pelos clientes. Agora, você me imagina uma loja que você já está vendendo para a pessoa e você não pegar essas informações, isso é um pecado, né? Isso aí não. Sim, e eu quero trazer clareza para quem está nos ouvindo, porque o intuito aqui é de trazer para você que está nos ouvindo, que é dono de loja, que é varejista, já tem tua loja há muitos anos e está aí batendo cabeça, sofrendo com esse avanço tecnológico, tá? Ou até mesmo para você que está montando a tua loja agora, que montou nos últimos anos, da pandemia para cá, veio para esse universo e acha que é o mar de rosas. Na verdade, se fizer bem feito, Ricardo, a gente vai tocar nesse assunto, ele flui, mas antes de ficar bom vai ficar difícil. E a gente está aqui para encurtar esse processo com vocês, tanto do nosso conhecimento técnico da parte de cá, quanto do Ricardo do sistema e também conhecimento técnico. Até porque, para você que não sabe, tá? O Ricardo não era só o programador, ele era sócio, ele era varejista. Ele e a esposa tocaram a loja por o quê? Uma década juntos. Foram 10 anos. Uma década, né? Então, uma década. E assim, até o que a gente colocou ali, como é que você sai de um faturamento X, você multiplica esse valor por mais de 100 vezes, a gente sabe que esse número é até maior, o Ricardo e eu sabemos os números reais da loja. Como é que você faz isso? Estando na mesma cidade, vendendo basicamente os mesmos produtos e para os mesmos clientes. Cara, se não tiver estratégia por trás e ferramentas, tu não consegue fazer isso. Entendeu? E, Ricardo, até a próxima pergunta aqui, que já está no script, fala uma coisa para mim. Qual foi o ponto de virada? Porque você falou que o desafio foi
de estoque, não ter essa informação do cliente? E qual foi o ponto de virada que você teve lá na loja com o sistema te trouxe esses benefícios, Ricardo? Ó, eu posso te dar dois exemplos, né? Teve um grande momento que foi um ponto da loja física que mudou. Então, Certo? a gente teve na época um problema em que o aluguel ia triplicar e não comportava no faturamento da loja. Só Uhum. que antes eu comecei a fazer esse trabalho de registro dos clientes. E lá tem um campo que parece bobo, mas é a origem do cliente. O que que é a origem do cliente? Da onde que esse cliente novo veio? Então a gente marcava Instagram, TikTok. Na TikTok não existia na época. Facebook, se a pessoa foi indicação ou se a pessoa veio da rua. Aí tem lá, rua. Rua é literalmente a pessoa passar na rua e ver sua loja. Muito bem. Vamos pagar 3 vezes mais o aluguel ou vamos analisar os dados aqui para ver. Resumo da história. 98% das pessoas vinham através das redes sociais ou era indicação. Então, quer dizer, o ponto Qual que é físico a não era, nossa não era, não era decisão? diferencial. Pode mudar. Só tem que mudar para um lugar meio que próximo para as pessoas não estranharem e não ficar muito longe. Conseguimos um imóvel 2 quarteirões para baixo, mais barato, mais espaçoso, adivinha? Melhorou tudo, porque tinha mais estoque, ou ficou mais bonita a loja. E com Galera, aquele valor que a gente ia pagar de aluguel, a gente reformou e transformou numa loja numa outra experiência. Por não, quê? Por causa de informação que estava sendo registrada. Olha que coisa simples, né? e deixa eu trazer clareza para vocês, tá? Para quem não sabe, nesse ponto, meu relacionamento com o Ricardo aqui era de representante, de fornecedor para o Ricardo, tá? E eu posso afirmar para vocês, a gente está falando de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, aqui, no ABC Paulista. Quem é da capital, quem é da região, que conhece, entende. Mas o podcast ele vai rodar no Brasil inteiro. Muitas pessoas não conhecem, não têm noção de como é São Paulo. Nós costumamos dizer que aonde a loja foi implantada, existem termos do varejo chamado de corredor comercial. O que é o corredor comercial? É aquela rua ou aquela avenida onde o comércio está implantado. E eu posso dizer para vocês que, cara, vocês foram a primeira loja feminina naquela rua, naquele ponto, naquele quarteirão. Não tinha. Tinha uma infantil na frente que já fechou, o tatuador do lado, eu nem sei se o tatuador tava. Aquela rua, por coincidência, há anos atrás, ela era meio famosa, assim, né? Mas ela degradou muito, porque o Sim. centro de São Caetano, infelizmente, foi degradado. Então não tinha nada lá, não tinha nada. Não tinha. Ficou meio abandonado. É justamente esse ponto que eu quero dizer. Então, como é que você sai de uma loja que estava do lado de um banco, um dos maiores bancos, não vou fazer propaganda aqui, restaurantes e tudo, do lado de uma das maiores escolas da cidade. Então, assim, e outra, eu vou usar minha expertise de varejo. Tinha um semáforo, então, basicamente, as pessoas, o terceiro carro já via a loja, entendeu? Então, assim, olhando por esse ponto, seria um dos melhores pontos comerciais, mas é o que você falou, olhando as informações do sistema e uma coisa que você programou e colocou lá dentro, a sua tomada de decisão foi a mais assertiva. Você reduziu o custo fixo da loja, aumentou a rentabilidade, não precisou se descapitalizar, porque você reinvestiu ali na reforma da loja, e foi um puta diferencial. Mas se não tivesse sistema, ó. Exatamente. Na verdade, ou ia fazer uma decisão errada ou ia ser na sorte, né? Então, Exato. Exatamente. E assim, o que a gente quer e o nosso intuito, tanto do Ricardo com o sistema quanto nosso aqui no escritório, é justamente trazer as informações para vocês não jogarem a moeda para cima e ficar esperando cair ao lado que você quer. Entendeu? Você vai tomar decisão em cima de números, que é assim que grandes empresas fazem. E o detalhe, Ricardo, é que é o seguinte: o mercado de moda no Brasil é um mercado multibilionário. Tá? E eu posso te afirmar, por A mais B, conhecendo todas as cadeias desse universo, cara, menos de 1% do varejo de rua é especializado. Usa sistema de maneira correta, faz da maneira certa. Por isso que vocês tiveram o resultado que vocês tiveram, é a minha visão. Porque vocês foram com o caminho na contramão da grande maioria. A grande maioria não usa o sistema certo, a grande maioria usa o sistema genérico, a grande maioria não olha o sistema, as informações que estão lá dentro, entendeu? E tomam decisões erradas. Edgar, e aí é uma decisão da própria loja, do proprietário, né, de fazer acontecer isso, né? Eu já tive pessoas que vieram procurar para falar sobre o sistema em que eu falo, olha,
pelo que você está fazendo e você não quer mudar gerar um registro certo, porque não adianta trocar 6 por meia dúzia, né? O sistema Sim. genérico para o Fashion Pro e a pessoa não ter ela não querer evoluir, né? Não adianta nada, porque vai ficar na mesma, porque o sistema não faz as coisas sozinha, precisa de informação, né? Então, eu Uhum. até fui numa loja visitar e a pessoa falou assim, ó, aqui passa muita gente, é o rua de passagem. E aí a gente não registra porque essas clientes estão comigo toda semana. Fala assim, tá, hoje ela tá toda semana, e amanhã? Se você não tem, você não sabe quem que ela é, você não tem telefone, se amanhã ela mudar de emprego, você não vai parar de vender para ela, é isso? Então, olha o detalhe, né, da coisa, né? Cara, isso que você está falando me remete a uma história, porque assim, eu já estou nesse mercado há quase 2 décadas e eu já dei consultoria, a Van sabe disso, em muitas lojas de graça, e hoje a gente está empacotando um projeto aqui para poder levar isso a nível Brasil, para trazer de maneira profissional, assim, porque eu já percebi que se as pessoas não pagam, não dão valor, a verdade é essa. Mas, cara, isso que você está falando, teve uma loja que eu dei consultoria uma vez, que eu pedi sim para que fosse cadastrado essas informações, aí em São Paulo. E só para você ter uma noção, a lojista não sabia, através do cadastro, a grande maioria das principais clientes delas moravam na mesmo bloco de torres, no mesmo condomínio. E ela não tinha essa noção. Então, cara, olha como que facilitou tudo isso. Até a estratégia na época, tá? Porque a gente não tinha ainda tráfego pago, essas coisas. Cara, eu te dou a região, tá? É... Anália Franco, no Tatuapé. Então você sabe que é uma região nobre, tá? Aí de São Paulo. Sim, Quem é da capital sabe disso. Dos emergentes. Até próximo de São Caetano. Cara, a gente começou a fazer panfleto e deixar debaixo da porta. Porque as principais clientes estavam ali. Nós identificamos ticket médio, as principais clientes, e aí, através de uma pesquisa, cara, uma pesquisa prática, tudo isso. Porra, na época a gente usou panfleto de desconto, tal, sem zoeira. As mulheres chegavam na loja com o panfletinho, porque dava, sei lá, 10% de desconto. Cara, olha o quanto que potencializou tudo isso. sim. Entendeu? Justamente por fazer isso daí. Mas na época não foi sistema, foi feito na unha, essa pesquisa e tudo mais, nós identificamos, cara, aumentou o faturamento da loja justamente usando uma estratégia como essa. Você tá entendendo? Então imagina hoje, com tráfego pago, com automação, com outras coisas, você tendo essa informação. Tá? Mas me conta, você falou que lembrava de uma história, tinha outra também que, além do cadastro, qual foi outra coisa que você viu lá, Ricardo, quando você colocou o É, sistema na loja? isso foi uma informação que ajudou muito, mas eu acho que Uhum. o que teve a mudança mesmo de faturamento, o que começou a aumentar, foi quando a gente começou a alinhar os indicadores que a gente queria com, por exemplo, meta de venda. Um exemplo. Eu A gente eu tenho até um vídeo falando sobre aquele PA, que é o peças por atendimento, certo? Que é o quanto Uhum. a cada vendedor ou quanto a loja vende de peças por venda, né? Então, isso é Uhum. um indicador importantíssimo. O que que eu fiz? Eu atrelei esse indicador a um comissionamento do vendedor. Então, olha, se você conseguir chegar, eu até te falo qual que era, 2,8. Se você chegar em 2,8, eu vou te dar um bônus de tanto. Tá, mas explica mais, vamos lá, Então, explica eu mais para comecei. quem está ouvindo aí, como calcular esse PA, o que são esses 2,8. Você ou a gente manja disso, mas vamos traduzir para Dona Maria, tem uma lujinha lá no interior que quer entender mais sobre isso, tá? Vai, fala aí. Então, vamos lá, deixa eu explicar. Vai. O PA, ele é um indicador para saber quantas peças que você vende por venda. Então, por exemplo, Certo? se você vende para fulana 2 peças e depois para ciclana 3 peças, o seu PA é 2,5. Por quê? Ele Você soma tudo vendeu e para divide. uma 2 e para outra 3. Se fizer a Certo. média das duas, dá 2,5. Legal. E você vai acumulando isso no mês inteiro para sua loja. Então, cada tipo de negócio tem um PA ideal. Então, por exemplo, para a loja de moda é em torno de 2,8, 3, que seria uma terceira peça para você vender. Quanto Deixa mais você eu. chega nesse valor, mais você tem uma lucratividade melhor. Então, ele é um índice que a gente consegue saber se a gente está vendendo bem ou não. Vamos lá, então. Traduzindo para Muito, vocês, muito galera, bem. só Isso é uma fazendo. coisa que o lojista quer, porque o proprietário ele quer falar assim: meu, eu quero chegar no 3, porque eu quero vender, eu quero faturar. E como que você atrela isso para o resto da equipe?
Então, uma das coisas que a gente fez é dar uma bonificação para todo mundo que chegar. Inclusive, se todo mundo bater aquela meta, a loja inteira ganhava. O estoquista, a vendedora, a menina do caixa. Então, a gente fazia essas metas que a gente queria chegar em bonificação de todo mundo, porque a ideia era a equipe inteira participar para chegar naquele Agora, indicador que a gente queria. fala uma coisa para mim aqui, Ricardo, se você, é óbvio, quiser estar passando isso ou não. Quando você fez isso, você levou a média de venda por vendedora de quanto para quanto? E aí eu vou entrar com números de varejo aqui para você entender. Não, só de fazer o PA, elas começaram já a aumentar o ticket médio, né? Certo? É proporcional, né? Não, tudo bem, mas, por exemplo, então a vendedora X, por exemplo, vendia 20 mil por mês, passou a vender tanto. Você saiu de quanto a quanto, mais ou menos? A gente está falando disso há quase 10 anos atrás. Ah, sim. Não, começou a ter os aumentos de 10, 15, 20%. Aí começou as metas ficarem mais difíceis. Então, por uma coisa relativamente simples, a gente conseguia aumentar 10, 15, 20% de faturamento por vendedor. Então vamos lá. Por que eu estou trazendo essas informações aqui? Tá? Então deixa eu explicar para a audiência que está nos ouvindo aqui. Porque a média por vendedor a nível Brasil, ela gira em torno de 25 mil, de 20 a 30 mil, a média por vendedor. Tá? Levando em consideração que nós, que os indicadores, quando vêm para essas médias, é calculando justamente o PA, que vocês não olham. Tá? Então, se você tem essa informação, porque o que acontece? Quando é uma loja menor, que tem o dono de loja e uma, duas pessoas vendendo, você meio que no olho você vê aquilo ali. Mas você vai para uma loja maior, que é o caso que vocês acabaram se tornando, com vários vendedores, e normalmente aí a dona já não está no caixa, você não tem essa noção. Você precisa desses números. Então, como que você faz, por exemplo, para a sua loja sair de 20 mil para 50 mil de faturamento? Ou como você faz para sair de 50 mil de faturamento para 100 mil de faturamento? O minha loja já fatura 100 mil e eu quero levar para os 200 mil, 300 mil e números maiores que o Ricardo sabe que são possíveis. É olhando esses indicadores. Você está entendendo? Então, isso que você está falando é importantíssimo, Ricardo, porque a grande maioria nem sabe o que é PA. E aí a gente consegue também outra informação do PA é quem são os melhores vendedores. Às vezes não é necessariamente quem tem o maior faturamento. O melhor vendedor é quem tem um PA. Então, é difícil chegar num PA, porque em loja de moda tem a terceira peça, né? Isso Então, mesmo. duas peças é relativamente fácil vender, que você vai vender a parte de cima e a parte de baixo. Mas o que é a terceira peça? É o que faz a alavancar o faturamento da loja. Porque se você vender para todo mundo mais uma peça, você pega mais 30% praticamente do faturamento que está entrando, né? Se você for pegar um ticket médio geral. Então, só uma peça por pessoa é incrível isso, porque você faz o seu faturamento subir, né? Exatamente, exatamente. Então, tá vendo, pessoal? Quando vocês olham e a gente deu nomes aqui, e assim, a história do Ricardo é fabulosa justamente por isso, porque foi varejista, pegou uma loja com faturamento pífio e se tornou um dos maiores cases de sucesso, claro. Foi um trabalho em equipe dele, com a Carol, toda a equipe, mas o cara tem experiência disso. Então, diferente de pessoas que são só programadores, que não têm experiência de varejo, então o Ricardo sabe exatamente as dores que ele passou, que ele teve que programar e transformar, e sabe a usabilidade de tudo isso, justamente porque, por exemplo, uma coisa que pode parecer boba para alguns foi o divisor de água na loja dele. Então, quando vocês olham hoje uma loja com faturamento altíssimo, estou falando em faturamento anual, tenho vários casos aqui, tá? Faturamento de 2, 3, 4, 5 milhões ano, cara, você não chega lá à toa, tá? E justamente é isso, porque o que basicamente acontece? Vai acontecer uma situação que você consegue atender uma quantidade X de clientes, você não consegue crescer mais essa carteira de clientes, você sabe disso, Ricardo. Então, se tu não aumentar o teu Sim. PA, cara, como é que você vende mais? Como é que você cresce? Aí uma outra estratégia é aumentar markup, coisas do tipo, que a gente inclusive vai entrar nesse assunto aqui também, mas você tem que ter esses indicadores na mão. E que bom, Ricardo, que vocês 10 anos atrás já enxergaram isso. E outra coisa, por exemplo, não adianta você aumentar o PA e fazer a vendedora vender qualquer coisa, né? Então, uma das coisas que Certo? eu tinha, uma outra meta, é a parte de troca e devolução. Como Então, assim? é, no,
Pro varejo, um bom nível de troca e devolução é até 5, 6%, né? Tá? De troca, né? Você pode colocar ou de faturamento ou de quantidade de peças, dá praticamente igual. E aí o que acontece? Não adianta a pessoa querer colocar uma terceira peça no cliente, sendo que aquela peça não é ideal para ela. Então tem que ser uma venda consultiva ainda. Ela tem que vender a terceira peça que a pessoa queira mesmo. Porque se a pessoa vai lá e depois devolve, é um ponto a menos para ela no indicador de troca. Então eu andava com esses dois indicadores juntos. Então eu fazia o vendedor super querer vender a terceira peça, mas também vender com qualidade. Então, os dois indicadores juntos fez assim, por isso que foi um dos grandes pontos que fez a loja crescer, né? E toda a equipe engajar, justamente por esses pontos aí de monitoramento, né? Não, e é bacana tudo isso. Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu sei de várias coisas. Inclusive, a minha próxima pergunta aqui contigo é querer que você contasse realmente aí uma história, até te coloquei aí, uma história engraçada nesse período aí e tal, porque assim, às vezes ele se tornou engraçado hoje, né? Olhando depois e tudo mais, mas eu sei o quanto você sofreu, eu estava lá. Eu lembro de tudo isso, entendeu? E. Engraçado hoje, né? Porque Justamente. normalmente na praia quer ser tenso, né? Mas o seguinte, no sistema, no Fashion Pro, a gente tem um módulo de reserva. O que que é isso? Todo mundo que vende no WhatsApp ou tem site, quando você está vendendo, por exemplo, no WhatsApp, você faz uma promessa para a pessoa de venda. E vamos supor que normalmente lojas de moda tem estoque pequeno, né? Quantidade pequena. E aí, se você faz a promessa, você tem que ter aquela peça, porque a pessoa vai pagar mais tarde, ou ela vai pagar no outro dia. Então você tem que reservar. As lojas, como que elas fazem normalmente? Colocam numa caixa, reservado. Só que se você tiver, por exemplo, um site, o site não vai saber que está reservada a peça, né? E outra vendedora que também está atuando ali pode pegar aquela peça e vender para outra pessoa, porque né, vendedor é vendedor, né? Sim, é isso mesmo. E aí, o Fashion Pro tem um módulo, que é o módulo de reserva, que você coloca, olha, está reservada para cliente e tal, e ela vai pagar amanhã. Muito bem. É, o que que eu descobri? Que os vendedores, estou de olho, hein? Estou de olho nos vendedores. A gente dava um prazo de 24 horas para pagamento, né? Até porque se você reserva uma peça e a pessoa não quer mais, como eu falei, peça tem validade. Às vezes a validade é alguns dias, dependendo da peça, né? Se for Uhum. um fast fashion, alguma coisa que seja, tipo, naquela semana tá trend, né? Então tem que vender naquela semana. Você imagina, um dia você já está atrasando bastante a venda daquele produto, né? Eu descobri que as vendedoras estavam passando reserva de uma para outra. Então, o que acontecia? Ela tinha uma cliente, reservou, era para aquela cliente. E aí ela passa para uma outra cliente de outra vendedora. E assim ia. E ficava num loop infinito, segurando aquela peça para não vender na loja física. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? A mesma peça está passando de vendedora por vendedora no sistema, Quer dizer, né? Quando a gente foi você descobrir, pegou era uma amizade entre elas, né? Por isso que é engraçado mais ou menos, né? Porque é engraçado a gente ver, falar, o pessoal espertinho, né? Mas é uma situação super complicada, porque imagina, estava burlando o sistema não tinha como saber que estava, né, fazendo isso, né? Estavam burlando o sistema para segurar a peça e para, por exemplo, a gerente não ver que tinha passado as 24 horas e está segurando ainda, né? e como é que com o Eu não sei, sistema você corrigiu eu não isso sei se daí? conta como engraçado isso, porque é muito triste. Não, eu tô ficando puto aqui, mas tudo bem. E como é que você corrigiu isso no sistema, Ricardo? O sistema não tem muito o que fazer, porque você não pode ficar bloqueando as coisas, né? Você, na verdade, tem que entrar com uma política com entender o porquê da reserva, explicar a validade da peça. Elas têm que entender, porque, assim, qualquer sistema, gente, sistema de banco é burlado. Então, para burlar um sistema não precisa de muita, né? Se a pessoa for um pouco mais esperta, ela consegue burlar de alguma maneira. Mas o que acontece é que tem que aplicar Uhum. uma política né? As pessoas têm que entender o motivo para por que aquilo está acontecendo, né? Entendi. Mas tá vendo, galera, para quem tá ouvindo aí e vendo, tá? E principalmente você que é dona de loja e tem o mau hábito de não estar lá dentro da loja presencialmente, você sabe que isso é um problema, né, Ricardo? Quando você não está lá dentro, que a boiada engorda a olho do dono. Tá? Você deixa brechas
para algumas coisas. Então você precisa, por mais que tudo bem, existem fases na vida, e eu entendo que a grande maioria das donas de loja e tudo mais são mulheres, e mulher passa por gestação, por criação de filhos, e vocês também passaram por isso. A gente aqui no escritório também, como casal, também passamos por essa fase. Você tem que se ausentar do negócio, mas você precisa ter essas informações remotamente para que você possa tomar as decisões. E foi o que vocês fizeram. Você teve a informação, e aí, como um líder, você vai até a sua equipe e chama a atenção deles, come o toco deles para a galera voltar a andar no prumo. É isso que o líder faz. Então, o sistema precisa te dar essas informações. Você está entendendo que, Exatamente. mas eu passo pouco tempo na minha loja. Perfeito, então você precisa de um sistema que de maneira remota você possa acessar e ter as informações para tomada de decisão. Entendeu? Por isso que um sistema genérico não te traz essas informações. Não tem essa customização toda. E eu lembro aqui, contando de história, Ricardo, eu lembro de uma história, se não me engano foi 2019, e eu queria que depois como é que você me contasse como que você fez com o sistema. Eu lembro que a gente estava no showroom fazendo coleção, então a Carol e a Vanessa vendo a coleção, tal, e você e eu conversando, que é o que nós sempre fazíamos. E você me perguntou quanto tempo que uma marca tinha que se vender para que ela desse lucro na coleção. Eu lembro que foi uma virada de chave de vocês ali em 2019 também, uma das, eu lembro disso. E como fornecedor, o volume de compra de vocês numa marca X aumentou consideravelmente. Então, automaticamente, você tinha um volume muito grande de mercadoria chegando para você ali dentro de um mês. Está falando, às vezes, de 2, 3 mil peças que só dessa marca chegavam para vocês na loja. Tá? Então, a gente fazendo a próxima coleção, e você me perguntou quanto tempo você tinha que analisar se aquela coleção tinha sido assertiva, se aquela compra tinha sido assertiva. E onde eu te expliquei que uma marca ela tem aí pelo menos 3 a 4 meses para ela vender a coleção e que 70% dela tem que vender a preço cheio. E você fez algumas alterações do sistema naquela época baseado nisso, não foi? Queria que você contasse para a galera como é que você fez isso. Então, eu sempre ficava perguntando para o Edgar as coisinhas, né, de mercado, né, porque a gente está na nossa bolha, às vezes a gente não sabe como que funciona as outras lojas, né? É isso aí. E o Edgar foi uma pessoa, assim, que me passou muita informação e muito conhecimento sobre esse tipo de informação, por exemplo, sobre como calcular o quanto tempo que a coleção tem que ser vendida, né? Uhum. Então, isso, na verdade, se você for ver, é um cálculo relativamente simples, né? Não tem muito segredo. Que você vê lá quantas peças da coleção, então a parte de cálculo não tem segredo. Mas você tem que ter a informação na mão. O que que eu fiz? Eu usei aquilo que você me falou, transformei Sim. isso num módulo do sistema, e aí toda vez que a gente ia fazer alguma compra, eu olhava a coleção passada. Quanto vendeu? Puta, vendeu 55%. Então quer dizer que não chegou no 70%, que seria o ideal. Então talvez a Exatamente. gente precisaria cair um pouco a quantidade de produto. Né? Então, com isso, a gente já tinha uma base de compra, né? Do que fazer. Mas, como eu falei, o cálculo é relativamente simples, mas o sistema ele tem que te mostrar isso de alguma forma, né? Você precisa visualizar isso daí. O problema justamente é estar em visualizar. Tá? E aí você customizou o sistema justamente para ter essa informação na mão, né? Exatamente. E aí, com isso, ficava fácil. Eu olhava lá, marca um, coleção tal, vendeu quanto? Pronto. E isso vocês têm hoje até um pouco mais customizado dentro do sistema, porque você me mostrou alguma coisa disso, não foi, Ricardo? Ah, sim, agora tem bastante índice, bastante indicador, tem, sei lá, tem até estoque obsoleto, por exemplo, né? Quanto do seu estoque está obsoleto? O que que é obsoleto? É o estoque velho, né? Se passou de uma quantidade de tempo, você já tem que, de repente, já pensar em alguma liquidação. Então, ele já vai te falando, você vai entrando dia a dia lá, ele vai te falando, ó, você tem tanto por cento obsoleto, tanto por cento você não foi vendido da coleção passada. Então, algumas informações seriam interessantes já para já programar os próximos passos. Sim, e isso que você está me falando, cara, e você que está no mercado agora atendendo lojistas, está vendo que essa é uma das dores mais recorrentes do lojista, principalmente lojas mais antigas, lojas que vêm, porque o que que acontece? Eu vejo qual que é a grande preocupação da galera. Ah, mas eu já tenho o meu sistema aqui. Ah, mas será que ele está fazendo a função dele? Porque tu não sabe quanto você tem de estoque.
Você não sabe a validade desse estoque, você não sabe nem quantos milhões ou R$ 1.000 você tem dentro do seu estoque parado. Não sabe as grades, não sabe as informações. Como é que você toma as decisões? Será que é o sistema, que seu sistema está Exato. funcionando mesmo? Será que é o sistema certo para a tua loja? Ou será que você não chegou onde você queria chegar? Por exemplo, em números como, lógico, não foi só o sistema, tem outras questões também para a loja chegar no faturamento que ela chegou, mas será que você não está patinando, sabe, correndo atrás do rabo até hoje, apagando incêndio, vendendo almoço, comendo a janta, porque o seu sistema está te dando as informações erradas? Eu quero colocar o dedo na tua ferida e eu tenho quase que certeza, tá? Que a grande maioria de vocês, donos de loja, que estão aí batendo cabeça, tá? É porque vocês não estão olhando a informação correta. Porque assim, o mercado tá ruim, o meu cliente não tá vindo, a marca não é boa. Não é o cacete, é você que está comprando errado, está comprando no achômetro, está comprando de maneira porque achou bonito, está comprando sem olhar relatório, entendeu? E por isso que o negócio não acontece. O Ricardo acabou de falar. A grande maioria de vocês não tem informação de onde o teu cliente mora, de onde ele veio, como que ele chegou até você, entendeu? E isso é importantíssimo no mundo que a gente vive hoje, entendeu? Então, por isso que eu Ô, te Giga, e perguntei outra isso. coisa Pode que eu falar. peguei de você foi a parte dos sistemas de atacadistas, né? Então eu Hum. ficava. Eu falei, presta o seu tablet aí. Aham. É verdade, é verdade. Lembro. Você sentava do meu lado para a gente fazer Me os presta seu pedidos. tablet. E É. aí eu adaptei uma coisa que o mercado atacadista já tinha há bastante tempo, que é a facilidade de fazer uma entrada de um pedido. Então, era uma coisa que o pessoal de estoque tinha uma dificuldade absurda, porque é um trabalho você fazer uma entrada de um contagem, né? A parte até do sistema de colocar as cores. Tudo bem, a gente tem importação de arquivo, mas muita gente compra, às vezes sem nota, né? Às vezes vem o romaneio manual, né? Então você tem que colocar isso no sistema para vender, né? Então eu peguei todo aquele know-how que eu roubei do Edgar ali, implantei, e assim, isso facilitou absurdamente. Porque isso, às vezes, é um ponto é uma restrição da pessoa nem começar a usar o sistema dela. Ah, não, para colocar todos os produtos no sistema é muito difícil. Deixa, Então, o deixa, Fashion Pro já tem a facilidade do mercado aí para facilitar. O 3, 2, 1 tá lá, entendeu? Então, deixa eu mastigar um pouco mais para vocês, trazendo para a realidade do varejo que eu conheço. Tá? Então, imagina, vamos lá, duas realidades diferentes. Você que é de São Paulo, pegou teu carro, foi lá no Brás, no Bom Retiro, comprou mercadoria, voltou para a loja depois do almoço, precisa cadastrar para fazer uma live de lançamento à tarde. Você está entendendo por que você precisa de um sistema como esse? Então, você que é do interior, que vem aqui do interior de São Paulo ou de outras regiões do Brasil, pega um busão, vem para São Paulo, chega à noite, feirinha da madrugada, Brás, Bom Retiro, aí volta para a loja, você passa 1, 2, 3 dias aqui na capital fazendo compras, e aí você precisa cadastrar esse monte de saco de roupa que tu leva aí para tua loja. E aí você já ficou 3 dias fora da loja, a loja tá um caos, tá tudo zoado. E geralmente vocês vêm segunda, terça e quarta para fazer compra, aí gasta a quinta-feira inteira para cadastrar mercadoria e acha que na sexta vai resolver o BO. Aí perde uma semana de vendas, faturamento da loja, tá vendo? Por burocratização de processos. Sendo que tem sistema que resolve tudo isso, sabe? Porque é o que Exatamente. acontece, caralho. Eu vejo isso no dia a dia. Eu canso de chegar em loja quinta e sexta-feira, tá cadê a fulana? Tá lá no fundo cadastrando produto. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, né, bicho? Entendeu? Então, eu tô trazendo, sabe, mostrando, dramatizando um pouco mais para mostrar a realidade nua e crua, que é o que eu vejo, Ricardo. Sabe, eu conheço metade do Brasil como a palma da minha mão. Falei pra ti, acho que desses 20 anos de varejo, cara, faço mais de 15 mil lojas eu já conheci. As dores são as mesmas, sabe? Então, por isso que Sim. a gente quis fazer essa live para trazer mais informações para você, uma maneira, sabe, mostrar a tua dor mesmo. E de que forma que o Ricardo quer um case de sucesso, porque você pode questionar aquilo que a gente fala, mas você não questiona resultado. E resultado eles tiveram. Sim. Tem até hoje, porque a loja está lá. E hoje o Ricardo com o sistema dele também, que era esse sistema da loja, tá? Hoje está no mercado, então o nosso intuito justamente é trazer essa informação para vocês, é mostrar isso para o lojista de moda feminina, e um sistema criado por esse cara que saiu do corporativo, que veio ajudar a esposa dele na época, que construíram um patrimônio
físico, patrimônio com a loja, porque uma coisa era uma lojinha de uma dona e mais duas funcionárias. Hoje é o quê? 15 pessoas? 18 pessoas na equipe? É, tinha 15 pessoas, isso é. É? Então, dois história, outras coisas, então se tornou multinegócios por causa de não teria chego se não tivesse informatizado, customizado algumas coisas. Ricardo, eu quero ver uma coisa contigo. Eu já sabia que isso ia acontecer, até porque nós fizemos um trial, um teste disso ontem por telefone e tudo mais, e o que nós queríamos justamente é isso, é um bate-papo informal aqui, até porque para você que está ouvindo isso aqui através do seu celular e tudo mais, até que você chega em casa, coloca na TV, mostre para o teu marido, entendeu? Porque existem as personas de influência. O neuromarketing me ensinou sobre isso. O Ricardo era uma persona de influência na época, quando ele auxiliava nas compras também, as decisões eram tomadas em casal. E eu sei que muitas de vocês, que são as donas das lojas, às vezes precisam da opinião do marido, sabe? Porque às vezes é ele que está fazendo aporte financeiro para a loja, ou como o Ricardo fez no passado, cuidava do financeiro, do fluxo de caixa das lojas e tudo mais, sabe? Assista com o seu marido esse conteúdo para tirar as dúvidas. Por isso que a gente está dramatizando e mostrando histórias reais para você ver que você pode chegar lá também como o Ricardo e a Carol chegaram, se você seguir o caminho certo. Ricardo, eu penso o seguinte, cara, que a gente tem assunto para um caramba e você sabe disso. A gente não abordou nem 30% do que a gente quer tratar aqui e tudo mais, até porque tem assuntos que a gente precisa tratar que é... Ontem antes de ontem você estava lá, que é IA, inteligência artificial, integração com o WhatsApp, que o sistema faz e tudo mais. O que mais, Ricardo, que a gente não abordou aqui ainda do sistema? Nossa, assim, tem muita coisa, Eu mas sei. eu acho que, eu até te falei, eu fui ontem, anteontem, numa palestra sobre inteligência artificial do varejo, e Sim. estava lotada, tinha mais de 70 pessoas querendo saber o que faz com a inteligência artificial, como que usa para o seu varejo. Sim. Então, assim, Então, é assim, uma coisa é uma coisa que é igual o Instagram quando entrou, todo mundo tem que saber fazer, então o pessoal já está correndo atrás, né? sim. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, tá, galera? É uma coisa que não estava combinada, a gente achou que isso pudesse acontecer por causa de... A gente vai gravar a parte 2 desse podcast, continuando contando essas histórias, o Ricardo explicando um pouco mais de dores que vocês têm aí. Então, assim, para você que gostou do que viu até agora, vai ter uma parte 2 explicando um pouco mais desse desfecho de tudo isso. E possivelmente um terceiro episódio, onde o Ricardo vai mostrar a usabilidade do sistema. Porque tem coisas que, por exemplo, a gente vai estar trazendo para vocês aqui, são só histórias, tá? Como a gente está trazendo. Mas a gente até combinou de mostrar para vocês como que usa dentro do sistema tudo isso, como que vocês entendem a usabilidade de tudo isso. Até mesmo por quê? Porque, como eu disse, eu tenho certeza que vão contar com o Ricardo, e a gente vai deixar tudo na descrição e tudo mais. Se possível for até um QR Code aqui, com acesso para entrar em contato com o Ricardo, saber mais do sistema e tudo mais. Então, você que já é nosso ouvinte, que é nossa audiência aqui no podcast, que é dono de loja, que tem essas dores recorrentes, então vão poder ter acesso com o Ricardo para hoje resolver o BO que você tem na tua loja. Então, a gente vai continuar uma parte 2 aqui do podcast, tá? E um terceiro episódio, a gente vai explicar para vocês a usabilidade do sistema, porque, só para finalizar, Ricardo, tem uma questão até que você estava falando que as pessoas conseguem usar através de dispositivo móvel mesmo. É isso aí. Uma das dificuldades, normalmente, das lojas, na verdade, a maioria das lojas que já está entrando no Fashion Pro, era sempre os vendedores têm que acessar o sistema do caixa, né? Então, você tem um computador físico no caixa, em Certo? que as pessoas têm que ir lá e consultar cliente, e acaba sendo meio burocrático, porque tá rodando venda lá, né? Então, às vezes a pessoa está parada no canto porque não consegue informação de cliente, saber, enfim, precisa consultar o sistema. E o Fashion Pro, ele já foi criado para funcionar em todos os dispositivos. Então, ele funciona no computador, funciona no celular. Se você não tiver o aplicativo, se funciona também na web.
Então, todos os vendedores conseguem acessar ao mesmo tempo, vendem a informação em tempo real. Então, isso é muito bom, porque até uma sugestão que eu dou para os vendedores, né? É, quando a pessoa está no provador, ela já consegue capturar o nome do cliente, os dados dele. Então, a fulana está lá no Não, provador, você pode já perguntar: explica. "Oh, qual que é o seu nome? Que Isso. dia mesmo você nasceu? Qual que é o seu telefone?" Quando ela chegar no caixa para passar, o cadastro dela está pronto, ela só vai pagar e pronto, acabou. Então, ela consegue fazer no celular dela isso no sistema. Isso é incrível, assim, que você consegue adiantar um processo que seria burocrático ali na frente, de pedir esses dados para a pessoa, né? Que não é um problema, mas é uma burocracia. Então, você consegue adiantar tendo o sistema no celular da pessoa, né? Não, e eu vou te falar agora como especialista em vendas, tá? Porque vendas, da mesma forma que programação, ela segue um processo lógico, tá? E esse momento que a pessoa está ali no provador, ele já está caminhando, se a gente analisar o funil de vendas, caminhando da metade para o final do processo de vendas. Então você já tem um rapport criado com a pessoa, você já tem um ponto de conexão. Diferente de, por exemplo, quando a pessoa entra na loja, tô só dando uma olhadinha. Sabe aquele climão chato de vendedor com cliente que nunca conhece? Esse problema na hora do provador já foi resolvido, entendeu? Então, esse é o momento oportuno, justamente, Ricardo, para você buscar essas informações. Onde você mora? Você trabalha onde? Mas você veio aqui, você veio como? Sei lá, tipo, alguma amiga te indicou, ou você veio através de redes sociais. Captar essas informações, porque normalmente a pessoa está dentro do provador, provando, a vendedora já está ali querendo fazer o upsell, querendo subir o PA, que é o que a gente já abordou aqui. A própria pessoa é um momento oportuno, ela já está propícia para te dar essas informações. A hora do caixa não mais. Eu sei porque eu estou muito em loja, então essa pessoa já quer ir embora logo. Então isso que você está Ricardinho, eu vou fazendo é te o falar pulo do outra gato, coisa. Ela, Ricardo. ela consegue consultar Ah, Aí, se você entrar, por exemplo, no Fashion Pro, você consegue ver as estatísticas daquele cliente. Então, vamos supor que ela já é uma cliente recorrente. Você consegue sim. entrar e ele vai te falar assim: ó, essa cliente compra 3 peças toda vez que vem. Você já Hum. tem essa informação no provador, você imagina isso. Ó, Porque ela gosta assim, mais de vermelho, o tamanho dela é P, ela te dá todas as informações ali. não, e outra coisa, Você tá com a ficha dela aqui, ó. na mão, exatamente. E outra coisa, você falou, pô, ela costuma comprar, agora sou eu dando técnica de venda, ela já costuma comprar 3 peças. Cara, a tua meta é vender 4 ou 5. E 3 ela já compra, entendeu? 3 ela já compra Exato. sozinha. O teu objetivo como vendedor é fazer o upsell, é uma venda maior do que isso. Então, para você lojista, tá, que tá aí batendo cabeça, minha loja, os clientes sumiram. Mas e como é que você faz para vender mais para quem tá indo então, queridona? É ter informação na mão. Só que a informação tem que estar na tua mão no momento certo, entendeu? Então, é assim que funciona. E, Ricardo, e você está falando que isso é feito no provador porque a cliente, a lojista, desculpa, a vendedora da loja, ela tem o sistema no celular que ela usa para atender na loja, né? Isso mesmo, é. Inclusive, o celular, ele suporta até... É claro, depende da capacidade da loja, né? E você consegue Sim. passar venda no celular. Então, usar a própria câmera do celular para escanear as etiquetas. Não sei se alguém já teve a experiência de, por exemplo, na Centauro, recentemente. A Centauro, eles não estão usando mais um caixa formal. Existe, mas os próprios vendedores estão fazendo a venda no momento de você provar. Por exemplo, você vai comprar um sapato. Você gostou? O cara ele já está com o celular, já passa a venda direto no celular para emitir nota fiscal, enfim, a nota fiscal vai por e-mail, não tem impressão, e tudo isso o Fashion Pro já tem disponível para executar. Mas é claro que depende do treinamento, da loja, da capacidade das pessoas lá, né? Concordo plenamente, exatamente. Não adianta nada, como a gente falou, você tem uma puta máquina na mão se você não souber operar ela. E essa gestão da loja de treinamento, aí, galera, é, é papel seu, é obrigação sua, dono de loja, gestor de loja, fazer tudo isso. Tá? Mas até vou trazer spoiler pro próximo, pro segundo episódio, a gente estava conversando nos bastidores, que é esse novo varejo, que são coisas que estão acontecendo. Até o Ricardo vai trazer informações aqui, porque ele é o cara da tecnologia, desse novo mercado, informações que a gente estava conversando aqui antes disso. Mas o que eu quero trazer como gatilho aqui, como gancho para você? A grande maioria de vocês está preocupada que redes sociais,
ou a automação vai acabar com o varejo físico. Galera, não vai acabar com o varejo físico, tá? É você que precisa se profissionalizar, se modernizar e atualizar e treinar a sua equipe. Porque assim, como a gente está dizendo, cara, as pessoas amam ir até os lugares, porque vendas e comprar confecção é uma experiência, tá? A experiência de ir até uma loja física, de provar uma roupa e tudo mais, até porque ela prova várias para comprar, entendeu? Então ela quer ter essa experiência, ela não tem essa experiência no digital. Então, você precisa ter essas informações que o Ricardo colocou de maneira remota ali. Você tem um celular na mão, enquanto a sua vendedora está no provador com a cliente provando, ela tem as informações na mão. E essa troca de informações, esse olho no olho, esse contato físico, que é o diferencial. É isso que vai te diferenciar, que vai diferenciar a tua loja da Dona Maria, da concorrente que você tem na tua rua, na tua cidade. Então você precisa sim se modernizar. Tá? E a grande maioria de vocês não tem essas informações na mão. Então é mais do que oportuno vocês entrarem em contato com o Ricardo lá na Fashion Pro para saberem um pouco mais sobre o sistema, porque, muitas de vocês não estão tendo o resultado que precisa, porque não está fazendo o que precisa ser feito. E essa ferramenta existe. Tá? Então, assim, não tenha medo do novo mercado, do digital. Se tu fizer o arroz com feijão bem feito, cara, a loja vai perdurar por mais 15, 20, 30 anos fácil. Porque o mercado de varejo de rua nunca vai acabar. Tá? E assim, a gente vai entrar nesse assunto, até coloquei como spoiler, Ricardo, por próximos passos, porque eu sei que você estava trazendo novidades, aí, informações, e a gente quer trazer isso aí para a galera mesmo. Então, a gente vai gravar um segundo episódio, dando continuidade um pouco mais, trazendo mais informações ainda do sistema do Ricardo, de como tudo isso funciona, do Fashion Pro, contando mais histórias de superação e trazendo essa visão de tecnologia e novo mercado para vocês. Então, assim, se até agora vocês gostaram do que estão vendo, aguardem que no episódio 2 vão ter mais conteúdos, mais informações. Pode falar, Ricardo. O Edgar, Diga você aí. falando do spoiler, né? Eu já vou soltar o spoiler aqui Manda aí, manda do aí, manda aí. Instagram, que eu acho que é Spoiler vende. interessante a gente já falar sobre o assunto que a gente estava falando aqui. Isso mesmo. Que o Instagram começou a testar a cobrança do Instagram Premium, que é você pagar para não ver anúncio no Instagram. Isso muda todo o jogo, né? Porque tem muita loja que fica dependendo só de tráfego pago e de anúncio no Instagram. E você imagina, se as pessoas vão pagar para não ver, como que você vai alcançar a pessoa? Aí, olha a mágica. Se você tiver um bom cadastro de cliente, se você tiver, de repente, alguma informação mais do cliente, você tem acesso direto a ele, você não depende da plataforma. Porque, gente, eu vivi épocas em que o Facebook era o grande auge, depois foi para o Instagram. Sempre vai ter um próximo, né? Só Exatamente. que o grande ouro é você ter aquela informação e poder chegar no seu cliente. Não depender de ferramentas externas ou de plataformas que vão levar o cliente a você. Agora, se o Instagram fizer isso, o que vai acontecer? Você já tem planejado? Você tem outra plataforma? Você está em outra? Mas, enfim, independente de que plataforma você vai, os dados do seu cliente você tem que ter. Fato. Exatamente. Cara, e pegando isso daí, o fato de você ter essas informações, e a gente vai tratar isso no próximo episódio com mais profundidade, é a questão de cliente inativo, Ricardo. Entendeu? Que isso é uma dor recorrente de Então, lojista. inclusive cliente inativo, Edgar, eu até pulei lá, quando eu falei no começo que eu atrelei as metas, uma das metas que eu tinha era cliente inativo. Eu fazia as vendedoras ir atrás de tantos por cento de cliente inativo todo mês. E Era como que uma o das sistema metas ajudou dela, nisso? para dar uma bonificação. E como que o sistema ajudou nisso, Ricardo? Como é que o sistema foi um auxiliar nessa recuperação de cliente Não, inativo? eu sei no sistema, eu sei exatamente qual foi a última compra dessa pessoa, o que ela comprou. Então, eu consigo entregar para ela uma lista de clientes inativas que dos últimos X meses, 6 meses, né? Uhum. Então, o que acontece? Elas iam lá, era como se fosse uma mina de ouro. Elas iam cavucando lá, achavam a melhor cliente, entravam em contato e vendia. E aí, tinha uma porcentagem que eu queria que elas fizessem isso. Se elas alcançassem essa porcentagem, além da venda que ela fez, eu pagava uma bonificação de ela ter conseguido achar nesse bolo aí de cliente nativo fazer uma venda, né? Vamos exemplificar melhor, pode ser em percentual, tá?
Quantos por cento você aumentou a mais no faturamento da loja só de cliente inativo fazendo isso, Ricardo? Ó, Edgar, esse número, o número exato eu não tenho, mas ó, Não, eu fazia a minha meta de cliente inativo era 10%. Vamos 10% do colocar faturamento real da loja. não, 10% de clientes inativas. Então, de todas as quantidade de clientes que aquela pessoa vendia, 10% tinha que ser cliente inativo. Vamos supor que seja uma Entendi. vendedora que venda R$ 50.000. Se 10%, ou seja, só com isso seria de 5 para mais, né? R$ 5.000 para mais. 5 mil, né? 5 mil, de É isso 10%, mesmo. é isso mesmo. 5 mil, é isso mesmo. Tá, mas assim, galera, tá você vendo? O que eu falo com relação a tudo isso? Porque tem muitas lojas, principalmente lojas aí com 10, 15 anos de mercado, com certeza tem um sistema sem vergonha lá dentro, tá? Um sistema arcaico. Tá? Eu sei porque eu vejo, eu atendo essas lojas, como a do Ricardo e da Carol, tá desde 2014, já são aí caminhando para 12 anos de parceria e sinto lhe informar que ainda vou ser um fornecedor por mais uma década, se depender de mim ainda. Mas, enfim, eu vejo isso porque eu vejo as dificuldades que vocês têm. Então, assim, vocês têm essa informação na mão. E esse cliente, tirando alguns casos que veio a falecer, esse cliente não morreu, esse cliente está vivo, esse cliente está consumindo, só não está indo na tua loja. E você não sabe as informações, o que está acontecendo, o porquê de tudo isso. Então, assim, você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando literalmente dinheiro na mesa por um erro de informação que você não está tendo. E o teu sistema não te dá essa informação, tua equipe não tem essa informação. Ô, Edgar, e aí o que acontece? Depende da loja. Às vezes você tem, sei lá, eu peguei uma loja recente para instalar o Fashion Pro, ela tinha mais de 5.000 clientes no banco de dados. Olha só. É quase humanamente impossível um vendedor só ir lá no passado e atrás. Aí por isso que a gente vai usar as ferramentas atuais hoje em dia. A gente usa IA, inteligência artificial, a gente vai usar automação para tentar chegar nesse cliente. Falar assim, ô cliente, lembra de mim? Estou aqui. Vamos lá, volta aqui para mim. E a gente vai tentando, de alguma forma, usar a tecnologia para usar esse dado que você tem, que é um ouro, né? Enquanto Sim, um humano não conseguiria fazer tudo isso em, sei lá, em alguns meses, de repente a gente consegue fazer em algumas semanas, entendeu? sim. E assim, ó, cara, por mais que existem algumas coisas, pode vir a tecnologia, a automatização que vier, mas tem coisas que são arcaicas, tá? Cara, cliente é rei. Simples, tá? E é muito mais fácil você vender para um cliente inativo do que para um cliente novo. Seu CAC é muito menor, tá? Seu custo de aquisição de cliente. Vamos pegar, não vou nem trabalhar com 5 mil. Vamos imaginar que você tenha 2 mil clientes inativos no seu banco de dados e que você consiga reativar 10%. Então, reativo 200 clientes. Vamos lá, continha de padeiro. 200 clientes a um ticket médio de R$ 350, que é o ticket médio de varejo, olha o quanto que você aumentou o faturamento da tua loja. São basicamente R$ 70.000 que você trouxe para dentro do caixa da tua loja de clientes inativos. E às vezes você que está nos ouvindo aqui agora não está vendendo nem 50. E não sabe o porquê que não cresce. Entendeu? Então, assim, o que você está Diga, falando, Ricardo, isso é que você falou do importantíssimo CAC, tudo né? isso. Hum. Isso que você falou do CAC, quando eu implementei essa meta lá de inativo, eu expliquei para as vendedoras o quanto custava trazer um cliente novo. Então, eu não Certo? lembro exatamente quanto que era, mas vamos supor que custasse R$ 80. Eu falo assim, olha, se você Hum. vender um produto abaixo de R$ 80, a gente está pagando para ela vir na loja. Você sabia disso? A vendedora falou, nossa, mas como assim? Pois é, olha, a gente tem custo de marketing, de tráfego pago, várias coisas que a gente faz aqui para a pessoa vir. Então, você não acha mais interessante se a gente pegasse uma cliente que já comprou, a gente já tem o dado dela, que ela já foi cliente. Se você trazer ela para reativar ela, o custo disso vai ser muito mais baixo que trazer uma cliente nova. E você já sabe quem ela é, você tem informação dela. Não, o que você está falando é importantíssimo. E assim, isso como um bom gestor e olhando os números, cara, por isso que vocês conseguiram o resultado que vocês conseguiram, entendeu? Então, e a grande maioria dos lojistas não faz isso. Cara, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, beleza. Não, fechou, beleza. São só ajustes técnicos aqui. E então, assim, é importantíssimo mesmo as pessoas fazerem isso, olhar, e a grande maioria não faz. Tá, Ricardo? Tem um assunto que eu quero abordar com você
melhor até no próximo episódio, que é a questão de planejamento de compras, olhando informações de sistema, sabe? Porque eu sei que o Fashion Pro você colocou algumas coisas importantíssimas aí para isso, né? Vamos usar a inteligência artificial, gente. Está aí para usar. Exatamente. Então, assim, tá vendo, gente? O sistema que tem inteligência artificial tem algumas coisas dentro lá que vão facilitar para vocês. Então, eu nem vou fazer o encerramento e tudo mais. Você que chegou até aqui conosco, tá? Saiba que a gente vai vir para a parte 2 desse podcast, dando continuidade a todos esses assuntos, abordando assuntos como inteligência artificial, a, então, que o Instagram está testando em outros países já, fora do Brasil, o fato do cliente ser um Instagram Premium, né, Ricardo? É Eu não como o sei se é Netflix, você exatamente paga isso, para não ver porque não anúncio. traduziram ainda, né? Mas é um premium, né? Você paga para não ver anúncio. Paga para não ver anúncio. Então, se você depende 100% da tua venda vinda do Instagram, minha querida, vou te dizer que esse jogo vai mudar. Se tu não se explicar, você tá lascada. Porque a grande maioria das suas clientes e as melhores clientes, ela não quer ver anúncio. Ela já paga YouTube Premium para não ver anúncio, ela paga Netflix para não ver anúncio, entendeu? E ela não vai querer ver anúncio no Instagram. Então, o seu anúncio, como é que você vai trazer clientes novas para a loja se você não tem uma ferramenta, um sistema para te dar as tomadas de decisão? E também mostrando que esse é o que a gente bate na tecla, que o varejo de rua não vai acabar. Entendeu? Então, são só spoilers do que a gente vai estar tratando no próximo episódio para trazer mais informações ainda para vocês. Então, nem vou chegar em considerações finais, encerramento que a gente costuma falar, frase final, vamos deixar isso para a parte 2 do podcast, entendeu? Porque isso aqui vai continuar. Então, assim, de novo, para você que chegou até aqui, que está gostando desse conteúdo, então clica em gostei, se inscreva no canal, que isso traz informações para nós, esse conteúdo vai estar disponível tanto nas nossas redes sociais, quanto nas redes sociais do Ricardo, lá do Fashion Pro. A gente vai fazer muito collab trazendo essas informações para você. E se você que gostou disso daqui, sabe, você que é lojista, que está nos ouvindo, sabe, assista de novo esse episódio com seu marido, mostra para ele, porque eu sei que ele é uma pessoa de influência, mostra que existem pessoas que estão dedicadas, ele está dedicando o tempo dele, a energia dele no sistema. A gente aqui na MP, criando conteúdos, consultoria, mentoria para vocês, para melhorar o varejo, porque é o que a gente acredita, né, Ricardo? Sabe, que empreender é que traz riqueza. Você é um caso disso, saiu do CLT para empreender, e a gente quer falar mais desse assunto aqui depois também. E o quanto que isso muda a vida da família. Você é um caso, você sabe disso, né, cara? Você vivenciou tudo isso. Quanto que, quando o casal está alinhado ali, quanto que isso pode beneficiar. Entendeu? Até porque a tomada de decisão, para você que está nos ouvindo, o que eu quero trazer de clareza? A tomada de decisão, nesse caso, quando você é um empreendedor, está na tua mão. A responsabilidade também. Mas quando você é CLT, você depende de promoção, de não sei o quê, de aumento de salário. Então, nem sempre a tua família vai prosperar se o teu chefe não for com a tua cara. Agora, quando você é o dono do negócio, fião, só depende de você. Mas você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, é essa clareza que a gente quer trazer para vocês. Então, para você que chegou até aqui, que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para que mais conteúdos informativos como esse estejam aparecendo. O Ricardo e eu, a gente vai dedicar mais tempo para conversar com vocês, trazer mais clareza, até para que esse conteúdo não fique muito denso, muito extenso. Então, se você gostou, compartilha com um amigo que precisa dessa informação. Você que é representante, tá? Que eu sei que muita da nossa audiência é representante, manda para os seus clientes, manda esse episódio, manda para os seus clientes que têm necessidade. Você sabe as dores do seu cliente, até porque você representante quer vender mais, sabe que se a loja está com dinheiro em caixa e está vendendo mais, vai comprar mais de você. Então manda esse conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição do conteúdo também o Instagram da Fashion Pro, para você poder estar mandando e tudo mais. E se você entrar em contato com o Ricardo e disser que você foi uma pessoa que assistiu através desse podcast, o Ricardo vai fazer uma condição e um negócio diferente para você lá na loja. Então, assim, ó, olha quantos benefícios você está tendo com tudo isso aqui. Está tendo uma consultoria de varejo de graça aqui conosco, um cara que quer do varejo, que teve resultado, entendeu? Alguém que está aqui do outro lado também. Então, você só quer ganhar com tudo isso. E se esse conteúdo também foi relevante para você, espere que o episódio 2 vai ser ainda melhor, pode ter certeza. E, cara, eu quero agradecer seu tempo, obrigado por tudo isso. Cara, o que você está fazendo é louvável para o varejo, a tua história é uma história de sucesso. Eu sou fã de vocês dois, tu sabe disso. Graças a Deus, a nossa amizade continua até fora do trabalho. E
Cara, eu desejo todo o sucesso do mundo para a Fashion Pro e vai ser um sucesso, eu tenho certeza disso. Por isso que a gente está indicando sim, galera, para os nossos clientes, nossos lojistas. E você, de novo, vou bater na tecla, você que é representante, que é meu colega de trabalho, quero que sim, indique o sistema do Ricardo para o seu cliente, porque, cara, você sabe das histórias, dos resultados que eu tenho aqui em São Paulo com alguns clientes, a galera não chega lá à toa. Tá? Então, ajude o teu cliente aí no interior de Goiás, do Tocantins, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, de Manaus. Leve essa informação, porque eu sei que essas regiões são precárias e precisam de tecnologia, de informação. Vocês já levam moda para o seu cliente. Leva informação e tecnologia também. Ajuda o seu cliente a ganhar dinheiro. E às vezes ele não está tendo o resultado que ele precisa, porque ele precisa de um sistema como o Fashion Pro do Ricardo para fazer a loja dele rodar e ter os resultados lá que o Ricardo teve como dono de loja também. Tá bom? Então, speech de venda feito. Só considerações finais aí, a gente se vê na parte 2. Vendedor bom é assim, né? Vendedor bom é assim, te ganha na lábia, né? Mano, é assim que funciona, filho. Você pode me dar o que for aqui que eu vendo, papai. Ricardo, então assim, cara, a gente se vê no episódio 2. A gente ainda vai colocar um tema para isso, né, amor? O nome e tudo mais. E a gente se vê no episódio 2 contando mais essas histórias, tirando mais dúvidas. Ah, outra coisa, você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu comentário com alguma dúvida. Você que é lojista, principalmente, sabe? O que você quer que a gente aborde? Como a gente vai gravar o episódio 2 ainda? Já tem um script montado, que a gente não deu conta de cumprir a agenda de hoje, mas deixe dúvidas do que você tem na loja. Ó, eu tenho esse problema, como é que a gente faz para resolver? Eu tenho esse questionamento aqui, pô, na minha loja a minha dor é essa, o meu sistema não faz isso. Ou se faz, não faz desse jeito. Deixa nos comentários que tanto o Ricardo quanto eu, a gente vai estar respondendo vocês para esclarecer essas dúvidas, porque o nosso intuito justamente é esse. Beleza? Ricardão, é nóis, estamos junto. Bom falar contigo, Valeu, bom saber obrigado. que você está empreendendo, melhorando o varejo. E a gente se vê no episódio 2. Beleza? Trazendo mais um esclarecimento para essa galera. Um abraço. Um abraço, Obrigado. fica com Deus, irmão. Sucesso!